Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje eu vou gravar o tour atualizado pelo apartamento. Sim, depois de 2 anos eu vou gravar para vocês como é que ele está hoje, né? Porque eu sei que tem muita gente chegando e já me pediram. Grava um tour para nós conhecer a tua casa. Mesmo aquelas que estão aqui comigo também, às vezes ainda tem alguma dúvida em relação aos espaços aqui em casa. Então hoje eu vou gravar esse tour, vou aproveitar que tem uma luz boa aqui dentro de casa, que o sol apareceu, né, depois de tantos dias sem sol, para vocês poderem acompanhar, conhecer e ver como é que está o apartamento hoje. Está terminado? Não, nunca estará, porque eu estou sempre mudando as coisas, sempre melhorando. Mas para nós ele já está perfeito do jeito que está. Então, vamos começar. Vou começar pelo início, né, pela porta de entrada, antes que essa luz gostosa do sol vá embora. Então, aqui é a porta de entrada, né? Entramos. Essa é a vista que tem quando entra aqui em casa. Aí aqui já do ladinho da porta tem esse móvel. Ninguém lembra que ele era marrom horroroso. Então, hoje ele é tudo branquinho, com as nossas coisas. Eu não mudei esse móvel, né, não troquei ele, eu só mudei a cor, né, que era marrom e eu pintei de branco. Porque aqui tem o medidor de energia, então tem que ficar dentro de casa. Aí, descendo, aqui embaixo temos a nossa sapateira, né? Então, normalmente quando chega, os meninos tiram os tênis e colocam aqui. Ó, aqui os calçados que eles usam no dia a dia. Um banquinho para sentar para trocar o sapato. Aí ali no canto é um vaso com galhos secos naturais. Essa é a vista atrás da porta. Aí aqui tem umas baguncinhas, tem as sacolas que tem que levar para o carro. Os nossos óculos também ficam aqui logo perto da porta, quando a gente sai a gente pega. Aqui em cima é um chaveiro, né, um porta-chave antigo. Aqui são ramos bentos, né, que nós somos católicos, então a gente costuma ter. Essa aqui é uma hortênsia que eu colhi na montanha, já há uns 2 anos, 1 ano e meio, acho, atrás. Meu tripé que tá aqui. Aí voltamos pra cá, olhando assim. Essa é a parte da cozinha, que nós já vamos lá. Deixa eu terminar de mostrar aqui no corredor. Aí aqui desse lado do corredor temos esse enorme armário branco, que também era marrom. Quem me acompanha sabe que eu mudei totalmente a cor dele. E esse aqui é um armário que serve de sapateira, as partes aqui de baixo, aqui, e as partes lá de cima também. E no meio nós guardamos os casacos agora no inverno, que é bastante casaco pesado, então toma espaço. Nós decidimos colocar esse armário aqui para guardar os casacos. Virando para cá, esse é o último móvel que nós adicionamos aqui no apartamento, que é como se fosse uma cristaleira aberta. Vocês já me pediram se eu vou fechar, e não, ela vai ficar assim. Ah, mas enche de pó. Mas eu tiro tudo dali e coloco na máquina de lavar louça e a máquina faz todo esse processo que eu não preciso fazer. Então, ali em cima ficou as minhas taças, algumas, né, que eu tenho mais dentro dos armários. Lá em cima da mediana, que aqui é bem comum de encontrar. Aí, descendo, essa é a parte decorativa, né, que eu adicionei alguns elementos decorativos. Um vaso com flores naturais e artificiais, eu fiz essa mistura. Aí, esse aqui é a única coisa de casa que eu trouxe do Brasil. Uma cestinha com um abajur que é a LED, mas tá sem bateria. Vela. E aqui embaixo é o restante do armário, onde eu coloquei bandejas, formas, travessas, pratos, essas coisas que não usa todo dia, mas que sempre precisa. Aí aqui é um nicho para vinhos que nós criamos e que tá funcionando super bem. Ele não tá totalmente acabado ainda, mas em breve eu faço isso. Desse lado aqui fica a nossa sala. Vamos nela primeiro antes que a luz do sol vá embora e daí fica um pouco mais escuro agora de manhã.
Então, quem lembra também que essa sala era verde? Tudo era verde aqui, chegava até a dar um ruim nos olhos. Aí eu pintei tudo de branco e fomos adicionando os móveis claros. O que não é branco aqui dos móveis, eu coloquei capas, como o nosso sofá. O nosso sofá é bordô, mas eu sempre coloco capas nele porque eu não gosto da cor. Aí aqui é um quadro, né, que eu ganhei da Piera, que eu coloquei aqui para dar um toque de cor nos tons que nós gostamos. É uma pintura, então eu valorizo muito esse tipo de arte, né. Aí aqui do lado tem esse aqui que já foi um suporte de planta, que hoje tem coisas decorativas, mas eu já tô enjoada dele, talvez eu tire em breve. Embaixo fica a mesinha do André, aqui ele senta para pintar, para desenhar, agora estão os tablets deles ali. Logo do lado fica a minha mesa do escritório, e que eu adoro, cheio de plantas, né? Aqui em casa tem muitas plantas, não tem mais porque eu não tenho mais espaço, senão eu teria mais. Então aqui fica a área onde eu edito os vídeos, onde eu faço as coisas que tem que fazer. Muitas plantas, 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 plantas. Ó, muitas plantas. Agora o crescimento delas está mais ou menos, né, estagnado, porque é inverno, então elas entram na fase de repouso. Aqui mais plantas. No cantinho temos um abajur. Aqui a janela, né? As janelas nós trocamos todas também e colocamos janelas mais modernas e econômicas, né? Que assim elas não deixam o ar quente sair, o ar frio entrar. Aqui tá piscando a luz, vamos ver se eu consigo. Então esse cantinho é o meu cantinho verde, então tem uma lâmpada artificial que simula a luz solar, né? Para que elas recebam luz, que esse canto aqui é mais escuro, porque aí nós ainda não trocamos a porta aqui da sala que vai para a varanda. Então eu sempre deixo essa luz acesa por causa das plantas que eu tenho aqui nesse canto. E que são, né, as minhas paixões. Elas estão sempre caminhando aqui por dentro de casa também, eu estou sempre mudando elas de lugar, mas agora no inverno elas estão ali porque elas precisam da luz artificial da lâmpada. Aí aqui na frente tem a minha bicicleta, né? Minha spinning, que eu uso para dar uma gastada de energia. Também tem duas poltronas brancas aqui. Na sala, no caso, tem 2 ambientes. Já teve uma mesa de jantar aqui, mas nós colocamos ela na cozinha, porque não estava funcionando do jeito que seria. Então, nós colocamos lá na cozinha e eu deixei essas poltronas aqui. Aqui também tem mais uma poltrona, porque como o sofá é pequeno, então tem que aproveitar as poltronas. É uma poltrona marrom, a cor dela até que é legal, mas eu deixei tudo branco por enquanto, que eu coloquei capa. Aí tem aqui um puffzinho para apoiar os pés, né? Um baúzinho. Aqui 2 armários que também eram marrons, eu pintei de branco e juntei os dois e ficou esse grande aqui. E um quadro também em cima. Todos esses quadros eu ganhei de presente, então esse também é uma arte que eu ganhei. Aí virando para cá é o canto da TV. E plantas, muitas plantas. O rack nós compramos na IKEA, as prateleiras nós que fizemos. Essa mesa aqui também fui eu que fiz, era marrom, eu pintei de branco. E aí temos o puff, que apoiamos os pés para quando vemos TV. Aqui nesse cantinho, mais um carrinho cheio de plantas, é um carrinho bar, né, mas eu uso para colocar as minhas plantas. Ele também era marrom, eu pintei de branco e dourado, para que tudo combine. Aí aqui mais quadros, decorações, né? Eu tenho muitas casinhas, porque eu sou apaixonada por casinhas, então sempre que eu vejo uma diferente, eu compro. Ah, mas as casinhas se usam na decoração de Natal. Sim, também, mas aqui em casa elas permanecem, porque é algo que eu gosto, então estão sempre por ali. Inclusive essa reninha também, ela fica sempre na decoração, independente de ser Natal ou não. Então essa é a nossa sala, é a vista que tem quando chega aqui na porta. Ó, essa é a sala.
Agora vamos para a cozinha. Do outro lado, as portas ficam uma de frente para a outra, é a nossa cozinha. Aqui eu já tive uma ilha, que ao mesmo tempo ela virava península, mas ela, com o passar do tempo, deixou de ser prática para nós, porque os meninos cresceram, né? As perninhas ficaram longas, então estava ficando desconfortável para eles comer. Aí o que eu fiz? Eu desmontei ela e trouxemos a mesa redonda aqui para a cozinha. Essa mesa eu também ganhei, era marrom, eu pintei de branco. Então, os móveis, a maioria dos móveis que tem nesse apartamento, nós ganhamos. E aí eu transformei e deixei eles nas cores que nós gostamos, normalmente branco. Aí essa parede aqui é cheia de decoração, porque até dá para fazer armário sob medida nessa parede, mas ela ocupa um pouco de espaço da cozinha e são projetos para o futuro. Nesse cantinho é mais ou menos um cantinho do café, digamos, né? Então, aqui eu tenho um moedor bem antigo, um moedor de grãos, né, antigo. Essa aqui é uma para fazer espuma para fazer cappuccino, para colocar no café, né, café cremoso. Ali em cima são as minhas louças douradas que eu ganhei de presente. A câmera que fica aqui na cozinha. Aí, desse outro lado aqui, mais casinhas na parede, né, com flores naturais, só que secas, ó. E aí, descendo o aquecedor, né, os aquecedores eu não pintei eles, ainda é original, mas com o passar do tempo eu vou dar um retoque na pintura deles. Aí, esse armarinho eu trouxe pra cozinha para que ele é mais prático e funcional aqui do que no corredor onde ele estava. Aqui é a porta, né, que vai para nossa primeira varanda. Aqui dentro eu tenho duas plantas que não gostam de frio, que é o lírio da paz e um cróton. Então, eles estão aqui dentro também, o crescimento também estagnado. Ali fora a nossa varanda com as minhas suculentas, que já vamos lá. Vamos ver do outro lado da cozinha. Essa é a vista que eu tenho quando eu tô aqui na mesa. Essa é a parte da cozinha que é tudo nova. Essa aqui também, as prateleiras nós construímos, os móveis nós compramos, daí nós mesmos montamos. Essa cozinha foi desde da criação dela até a execução, foi tudo nós que fizemos. Aí ali no canto fica a geladeira é embutida nos armários, coisa que eu acho muito legal, porque eu não gosto da estética das geladeiras. No cantinho air fryer, daí o fogão de 4 bocas, o forno também é branco para combinar com tudo. Aí aqui do lado, nessa porta grande, é a lava-louças, que também fica embutida nos armários. A minha pia, né? Ela é cuba dupla. Eu ia comprar de uma só, mas o Léo achou melhor comprar de duas e foi uma das melhores decisões, porque ela é muito prática. Aí, a chaleira elétrica, que tá sempre por aqui. Essa torneira que eu amo de paixão também, uma das coisas que eu sempre quis ter e agora eu tenho e acho ela muito bonita. Aqui no cantinho fica o nosso filtro de água. É um filtro de barro, igual os que tem aí no Brasil, só que aqui você tem essa opção assim para eles terem mais esteticamente mais bonito. Mas aqui dentro é de barro, que nem o que tem aí no Brasil. Aí aqui no cantinho alguns utensílios, algumas baguncinhas que eu uso no dia a dia. Ali em cima é um pau de macarrão, bem grande, daqueles, esse eu ganhei também. Aí eu deixo ele ali. Um vasinho de flor artificial, eu tinha dois, mas um caiu e quebrou. Então aqui tá sem. Aí vindo do corredor, olhando na outra parte, é essa vista que tem da cozinha. Ainda aqui na cozinha eu tenho esse outro canto aqui, que ele já foi várias coisas também, e hoje ele tá sendo mais útil do que decorativo. Aqui eu já tive muitas louças decorativas, que eu usava só de vez em quando. E agora está as louças que nós usamos no dia a dia, parte delas, né? Que são xícaras, bowls, copos, né? Ali no cantinho fica os mantimentos, alguns dos mantimentos que eu uso quase todos os dias. Frutas, chás, pão, então são coisas úteis que agora ficam nesse canto aqui. Embaixo é o armário onde eu guardo os alimentos.
Voltando aqui para a mesa, eu deixo sempre esses 4 peças de americano na mesa, porque eu acho que ele é muito mais prático do que deixar na gaveta. Esse é aqueles que você limpa todo dia e não precisa colocar na máquina para lavar. Então, antigamente eu não tinha esse hábito, mas agora eu tenho. Então, tá sempre aqui, não sai daqui. Eu até coloco, né, um centro de mesa, mas as peças americanas estão sempre por aqui, porque os meninos estão sempre beliscando alguma coisa. Então é mais prático deixar ali do que ficar pegando o tempo todo. E essa é a vista que eu tenho olhando da porta de saída da cozinha para o resto da casa. Pode ver que todos os ambientes combinam entre si pelos tons de cores. Então é uma coisa que eu priorizei muito aqui nesse apartamento, que a casa toda funcionasse com as mesmas cores. Voltando para o corredor, aqui no canto eu tenho uma jiboia, que ela está aqui, está gostando muito do lugar, então ela vai ficar aqui por enquanto. Em cima temos um quadro. E aqui desse lado ainda temos um grande espelho, que já estava aqui no apartamento, então a gente adora esse espelho. Seguindo em frente, temos o banheiro. Mas o chão do teu banheiro não era branco? Sim, era branco, mas voltou a ser azul porque eu tive problema com a tinta que eu passei no chão por erro meu. Mas aí eu deixo para explicar num próximo vídeo. Então, o piso aqui também era branco, mas ele descascou e eu decidi tirar tudo. Então, entrando no banheiro do lado direito, nós temos o box. Ele não é de vidro, ele é daquele acrílico mais antigo e confesso que eu prefiro esse do que o vidro, porque o vidro tem chances de estourar e o acrílico não. Aí, pra cá, temos o bidê, né, e o vaso sanitário, que bidê não pode faltar aqui na Itália. Subindo tem mais plantas, aqui normalmente ficam as minhas orquídeas, algumas estão com flores, outras estão com botões. Deixa eu fechar um pouquinho a porta pra vocês verem que ela aqui tá com flor. Algumas das flores já secaram, ó. Então aqui ficam as minhas orquídeas e algumas plantas que estão em recuperação. E do lado do box fica a nossa pia. Antigamente aqui tinha uma banheira e a pia ficava atrás da porta. Aí nós tiramos a banheira e colocamos a pia para cá, porque acho que funcionaria muito melhor para nós. Tem uma luz maravilhosa aqui nessa pia, agora de manhã tá batendo sol, então tem uma iluminação muito boa. Aí aqui no canto é decoração, né? Coisas úteis de banheiro, cremes, coisas e peças decorativas. E aqui a janela, né, do banheiro, que nós temos a vista lá para fora. E aí eu tenho cortina aqui também, cortina do teto ao chão, e funciona super bem para nós. Embaixo é o aquecedor, que esse período do ano fica ligado 24 horas por dia. Aí, saindo do banheiro, essa é a vista que eu tenho do corredor, né, olhando para a porta de entrada. E nessa primeira porta aqui, lado esquerdo, entrando, é o nosso quarto. Então, esse aqui também sofreu uma grande transformação. Ele era todo azul e o piso estava detonado. Eu recuperei o piso, pintei as paredes. O ano passado eu fiz uma parceria com a empresa desse papel de parede que eu coloquei aqui, que nós amamos. Ele não vai até o teto, ó. Vocês podem ver que ele é um imenso quadro de papel de parede. Aí eu coloquei as molduras de madeira, nos tons de madeira que a gente gosta, e que combinou muito bem entre si. Aí eu coloquei uma luminária que também é branca, mas tem os tons amadeirados, é bambu, para tudo combinar aqui. As mesinhas de cabeceira foram heranças, também herdei, eram marrons, eu pintei de branco. A cabeceira já é a outra, não é a mesma do começo. No começo era uma de madeira, mas ela mofou atrás, trouxe esse problema de mofo para essa parede. Aí nós decidimos trocar e eu fiz essa cabeceira, né? É uma das coisas que eu adoro. Então fui eu que fiz essa, bem simples, né? Espuma, uma placa e um tecido, que esse aqui é linho. Aí desse lado é outra mesinha de cabeceira, com outro abajur.
e uma cadeira, que normalmente essa cadeira é onde nós colocamos os travesseiros extra de noite e almofadas. O chão não era dessa cor, o chão era preto, então eu recuperei. Do lado fica o mancebo e a grande porta, né, que dá para outra varanda que temos na parte da frente. Esse aqui é os pés da cama. Esse cantinho é um dos cantos novos que eu criei aqui em casa, que é pro Léo trabalhar, estudar. A cadeira nós ganhamos, é uma cadeira branca e preta, então combina super bem com as coisas dele aqui. O tampo aqui era antigo tampo na ilha que eu fiz na cozinha. Os pés é da antiga mesa de estudo dos meninos, então tudo eu aproveito aqui em casa. Esse quadro também eu ganhei, eu coloquei aqui não faz muito. Nem sei se ele vai ficar aqui, mas por enquanto eu coloquei aqui. Do lado de cá temos um espelho antigo, que era marrom, eu pintei de branco também, para combinar. Essas prateleiras em cima dos aquecedores foram nós que fizemos, porque originalmente é uma pedra, um mármore escuro, eu não gostava, então decidi deixar inteiro assim. E desse lado fica o nosso guarda-roupa, que eu não gosto nem um pouquinho da cor dele. Pode ver que a cor do guarda-roupa não combina com o resto do quarto. É o guarda-roupa e a porta e aquela cômoda. Tudo irão ficar brancos em breve. A cômoda, porque aqui em casa tudo é muito branco, então tudo é muito claro. Então quando tem uma coisa marrom, destoa do resto. E eu não gosto desse tom de marrom. Eu até gosto de marrom, mas o marrom mais claro, esse é muito pesado. Então eu vou pintar ainda esse guarda-roupa, vou pintar essa cômoda e a porta provavelmente nós vamos trocar por uma branca. Mas aí vocês vão vendo com o passar do tempo, né, o que vai acontecendo aqui em casa. Atrás da porta tem roupas, né, roupas que estão em uso que ficam penduradas ali. Aí saindo do meu quarto tem esse corredor aqui, um pequeno corredor, onde tem um armário também, onde nós guardamos ferramentas, aquelas ferramentas que precisam estar aqui, que é algo que a gente está sempre usando, então para não ter que buscar lá na garagem sempre que precisa, fica nesse armarinho aqui. Em cima, um arranjo de flores artificiais. As flores é de uma parceria que eu fiz com a Temo. Em cima tem 2 quadros, daqueles quadros bordados à mão. Esse aqui é lã, né? Então eu tenho 2 da mesma família, eu deixei eles junto. Nessa outra porta marrom aqui, que também será trocada, é a nossa lavanderia barra banheiro extra. Aqui também tinha um bidê, mas eu tirei para colocar a máquina. Mas dá para voltar o bidê para cá, né? E aí, aqui é a lavanderia, onde é o banheiro extra, né? Quando precisa usar, quer usar o banheiro e o outro tá ocupado, usa esse aqui. E a minha lavanderia, então aqui tem aspirador de pó, máquina de lavar roupa, coisas de limpeza, né? Tá tudo aqui. Tudo com as minhas coisas que eu preciso no dia a dia. E claro, 2 quadros, porque não é porque lavanderia ou um banheiro extra que não precisa ser arrumadinho, bonitinho. E nesse canto aqui é o quarto dos meninos. É um quarto menor, né? Porque como esse banheiro foi adicionado, um banheiro extra, então automaticamente o quarto perdeu um pouco de espaço. Mas ainda funciona super bem para eles. Aí, aqui a primeira cama é a cama do Pietro e é, digamos, o espaço mais colorido da casa, porque tem muito brinquedo, muitos trabalhos, livros, desenhos deles aqui. Então é o quarto deles. Aqui sim, tem muitas cores. Uma cadeira para servir de apoio para colocar roupas, que nem agora tem os roupões quentinhos deles ali. Muitos brinquedos, quadros, livros, memórias afetivas dos meus filhos. Nesse outro canto aqui também é cheio de brinquedos, livros, jogos manuais. Então esse é o canto deles. Aqui eles fazem o que eles querem, arrumam do jeito que eles acham melhor. É o espaço dos meninos. Essa é a cama do André, o cantinho favorito dele, né?
com muitas pelúcias, porque o André é apaixonado por pelúcias. Tudo pelúcias ali nas prateleiras que nós construímos. E é muito gratificante. Todos esses brinquedos que estão aqui dentro desse quarto foram ganhos e que nós compramos. Quando a gente chegou aqui na Itália, há 2 anos e meio atrás, os meninos trouxeram meia dúzia de brinquedos, só que coube dentro de uma mochila. E graças a Deus agora eles já têm muita coisa que eu acho que já tem até demais, mas eles são felizes, são as coisinhas deles. Claro que com o passar do tempo os brinquedos vão mudando, os filhos vão crescendo, e aí esses brinquedos que estão aqui irão para outras casas, porque iremos doar, né? No quarto deles também tem uma porta balcão, né, que eles chamam aqui, que dá para a varanda de trás. Olhando desse ângulo, quando sai do quarto deles, tem o guarda-roupa, que é suficiente para eles, cabe todas as coisas deles ali. Aqui também, no futuro, nós vamos adicionar uma porta de correr, para trazer um pouco mais de privacidade para eles. E a nossa casa é essa, então, né? Agora eu vou mostrar a varanda de trás, porque na da frente não tem nada a não ser... bom, já que estamos aqui, vamos ali no quarto que eu mostro para vocês. Mas só tem as máquinas de ar-condicionado, uma mesa que tá ali por estar, mas quem sabe no futuro eu jogue fora. Alguns vasos de plantas que é só de estação, então agora não tem. O piso aqui é original, né? Não dá para mudar, só quando reformar o prédio. E essa é a vista da parte da frente. Aqui as máquinas de ar-condicionado, os vasos de planta que eu falei, uma escada. Então nessa varanda aqui não tem nada de plantas agora. Aí voltando aqui pra cozinha, agora eu vou gravar ali mostrar pra vocês como é que tá a varanda de trás, né? Quem está comigo desde o começo lembra desse apartamento, como é que ele era muito, mas muito feio. Eu tenho vistas maravilhosas das montanhas, vamos ver se hoje, por exemplo, as montanhas estão lindíssimas. Espero que vocês consigam ver, eu vou sair ali fora, acho que tem uma vista melhor. Claro que pela câmera vocês não têm nem noção da beleza das montanhas. Aqui tem umas caixinhas velhas abandonadas, né, com os telhados caindo, mas é bem comum aqui na Itália. E eles deixam cair mesmo para pagar menos imposto. Então, faz parte, né? É a única coisa que eu não gosto da vista daqui é esses telhados caindo. Aí, saindo aqui na porta, tem suculentas. Eu perdi algumas com o extremo frio que deu, mas logo eu as compro de novo e encho a varanda de suculenta. Como aqui é muito quente no verão, então não é toda planta que sobrevive. São 2 cadeiras que normalmente a gente senta aqui no verão e não tem muita coisa. As minhas plantas estão todas secas porque é período mesmo de inverno, então elas ficam com essa aparência mais seca. Mas no verão, primavera, verão, elas ficam bem verdes e todas dão flores, as que estão aqui. E as montanhas estão logo ali, ó, aquela faixa branca que vocês veem logo abaixo do céu, é as montanhas nevadas. Na época do ano estão tudo branquinhas. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o tour pelo nosso apartamento. Não foi um tour detalhado, porque se eu for fazer muito detalhado, ele vai ficar muito longo. Mas é assim que é a nossa casa. Então, os ambientes combinam entre si, como vocês viram. Tem muito branco, toques de cor, né? Branco e madeirado é o que mais tem aqui em casa. Uma coisa que nós não trocamos, que é original também daqui, provavelmente não troque, são os pisos. Porque eu gosto desse piso daqui, que aqui é mármore, né? Todo o apartamento, a área social, digamos, do apartamento, é tudo de mármore. E a parte íntima, que são os quartos, aí é parquet, né? Que eu restaurei porque era muito feio quando nós chegamos aqui. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o tour atualizado.
para quem está comigo aqui desde o começo, e o tour para conhecer nosso apartamento, as pessoas que estão chegando ou que estão aqui já há um pouquinho mais de tempo, mas que ainda não conheciam detalhadamente como é que é aqui dentro de casa. E aí, se vocês quiserem, eu posso gravar tour detalhado de cada espaço, mostrando dentro dos armários, como é que eu guardo as coisas, como é que é a organização, essas coisas, né, que dona de casa gosta de ver, de saber como é que funciona na casa dos outros, né? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, ou alguma das coisas que algum dos métodos que eu aplico aqui em casa, sim, pode ser aplicável na sua, mas não na maioria, né? Porque cada casa, cada família é uma família com ritmos, costumes, hábitos diferentes um dos outros. Então, esse é o tour pelo nosso apartamento simples, mas que nos enche de orgulho porque faz tão pouco tempo que nós estamos aqui na Itália, né? 2 anos e meio não é quase nada para uma família que deixou tudo no Brasil para começar a vida do zero aqui. Esse apartamento é nosso, né? Nós compramos, então devagarinho ele está se transformando e ficando com a nossa cara. A casa que nós tínhamos no Brasil não tem nada a ver com esse apartamento daqui, porque são culturas diferentes, países diferentes. Lá eu morava numa casa, aqui eu moro num apartamento. A única coisa que tem de lá também aqui é plantas. Não tenho mais porque eu não tenho tanto espaço assim, então não é que o meu gosto mudou, é que o estilo de vida é diferente, a cultura é diferente. Aqui faz muito frio, então por isso que o apartamento é muito branco, para que no inverno, quando tem pouco sol, pouca iluminação, o pouco que tenha reflita dentro de casa e fica um ambiente mais luminoso, mais gostoso de estar, porque sim, aqui no inverno é bem escuro, chuvoso, nublado, então por isso que o nosso apartamento tem muita coisa clara, o branco predomina, né? Muito branco. Eu gosto de branco, né? Na casa do Brasil também tinha muito branco dentro de casa, mas lá eu misturava branco com preto porque dava, porque Brasil o sol está sempre presente. Já aqui não. Então por isso eu quis trazer mais branco ainda para refletir. Ah, mas branco fica fria, sem personalidade. Aí que entra os toques de cores, a madeira para trazer esse arzinho de quente, os tons amadeirados, né? E plantas para trazer a vida. Branco combina com tudo, e branco, quando você enjoa da decoração, é só você trocar, colocar um pouquinho de cor, já parece que você está numa casa nova. Por isso que eu gosto de branco, e a nossa casa, né, a maior parte das coisas são brancas, e o que tá marrom escuro ainda eu vou clarear também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver os cantinhos aqui de casa, como é que é quando você entra em cada porta, qual é a vista que tu tem. E aqui eu tenho a vista do apartamento inteiro. Ele é um apartamento grande, ele tem 98 metros quadrados, mas ao mesmo tempo ele é aconchegante, ele não chega a ser aquela casa extremamente grande, onde perde o sentido, a decoração não combina entre si, ou então você não vê todos os ambientes juntos. Aqui as portas são perto, né, uma das outras. Eu tenho espelhos que refletem as coisas que estão nos outros ambientes, aonde dá esse contraste, onde cada canto que você olha, você vê um pouco de tudo e tudo funciona. A única coisa que eu tive que voltar, né, a ser azul é o piso do banheiro, que por enquanto eu vou deixar assim. Mais tarde eu pinto de novo de branco, porque eu errei no dia que eu fui pintar. Quando eu abri a lata da tinta, eu coloquei o aditivo e demorei para mexer. Porque quando você coloca o aditivo, colocou automaticamente, você tem que bater a tinta para que aquele aditivo se misture e é aquilo que vai dar, que segure a tinta no piso por muito tempo. Apesar de que o nosso segurou mais de 1 ano. Mas aí começou a aparecer pequenos arranhões e começou a me incomodar, eu decidi tirar tudo. Enfim, não era tinta que era de má qualidade, mas foi um erro meu mesmo na hora de pintar, que eu tinha que ter mexido na hora e não deixar parado ali e depois mexer. Enfim, são pequenos erros que a gente corrige, né? Esse apartamento foi todo feito por mim, por meu marido, então é errando que se aprende. Então, para nós é muito gratificante chegar onde chegamos em tão pouco tempo. E daqui para frente, né? Plantar boas sementes para colher frutos bons no futuro,
e trabalhar para adquirir mais coisas. Já conquistamos muito nesse pouco tempo aqui e é um privilégio, né? Porque nem todo mundo consegue vir morar para a Europa ou ir para os Estados Unidos e já logo de cara poder comprar uma casa, um apartamento para ter essa segurança de ter um canto que é teu, que não é dos outros, que você não está pagando aluguel, mas sim é teu. Então nós tivemos essa bênção, né? Essa sorte de conseguir isso logo de cara. Mesmo só o meu marido ainda continua trabalhando fora, né? É ele que sustenta a casa, porque eu ainda não consigo trabalhar por causa dos horários de escola dos meninos e eu não tenho com quem deixar, né? E se eu for pagar alguém para cuidar deles, sai mais caro do que eu ficar em casa. Então, por enquanto, é assim que vivemos. Mas logo que eles vão para a mesma escola, com o mesmo horário, aí sim, aí eu posso começar a pensar em trabalhar, porque eu quero muito trabalhar, eu quero muito conviver nesse país novo para nós, né? Hoje eu já domino bem a língua italiana, tanto falada quanto escuta, mas você tem que estar aperfeiçoando sempre, afinal de contas, você nunca deixa de aprender, você nunca deixa de aperfeiçoar. E hoje já me sinto segura para ter uma vida profissional aqui. E que no futuro, né, nada pertence a nós quando se trata do futuro. O futuro é algo que podemos planejar, mas não teremos a certeza de que tudo dará certo. Vou aproveitar e já vou encerrar. Muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.